Continuando aqui nossa lição, tópico de número 2 tem por título Jesus, verdadeiro homem. No tópico de número 1, estudamos Jesus, verdadeiro Deus. Agora no 2, vamos estudar Jesus, verdadeiro homem, que tem 5 subtópicos. Subtópico de número 1, Jesus estava no seio do Pai. Subtópico de número 2, profetizado no Antigo Testamento. Subtópico de número 3, encarnado no Novo Testamento. Subtópico de número 4, Jesus nasceu na plenitude dos tempos. E subtópico de número 5, em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. Amém? Vamos estar estudando nesse tópico de número 2 desses 5 subtópicos. Diz assim, tópico de número 2: a concepção, a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam pelas escrituras do Antigo Testamento que o Messias em breve chegaria. Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo. Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitá-lo. Então, eles rejeitaram Jesus como o Messias, como o Salvador da humanidade. Eles diziam que Jesus era apenas um homem, apenas o filho de José e Maria. Subtópico de número 1. Jesus estava no seio do Pai. Antes de sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai. João, capítulo de número 1, versículo de número 18, diz: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então, antes de sua encarnação, o Senhor Jesus estava no seio do Pai. E aqui diz: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este fez conhecer. Por quê? Porque ele foi enviado para habitar no nosso meio. Pessoas o conheceram pessoalmente. Quando Jesus estava na face da terra, pessoas o conheceram pessoalmente, porque ele veio verdadeiramente como homem e verdadeiramente como Deus, sendo divino e também se fazendo humano, habitou entre nós. Então nós vamos ver que Deus nunca foi visto por alguém, mas o Filho unigênito que estava no seio do Pai, esse o fez conhecer. Mas não devemos supor que ele estivesse inativo, pelo contrário, sendo ele eterno e o Pai da eternidade, participou ativamente da criação do mundo. Aí tem a referência de João, capítulo de número 1, versículo de número 3, que diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele participou ativamente da criação do mundo. Ele estava lá. Quando Deus ele diz façamos, ele está dizendo que ele não está fazendo sozinho, que ele não está criando sozinho, que ele não está formando sozinho. Porque façamos, ele não está dizendo somente dele, ele está dizendo da Santíssima Trindade, da triunidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então Jesus participou ativamente da criação do mundo. Ele
é o Verbo de Deus. Todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. João, capítulo de número 1, versículo de número 1 ao versículo de número 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Sem Jesus, nada do que existe existiria. Então ele é o Criador de todas as coisas. Subtópico de número 2, profetizado no Antigo Testamento. A vinda do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento. No Gênesis, ele é a semente da mulher. E em Malaquias, o sol da justiça. Então, em Gênesis, ele é a semente da mulher. Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 15, vai falar a respeito de Jesus, a primeira referência de Cristo nas Sagradas Escrituras, a qual o próprio Deus vai dizer a respeito de Cristo. Diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui está dizendo, a vinda do nosso Senhor é profetizada em todo o Antigo Testamento. No Gênesis, ele é a semente da mulher, e em Malaquias, o sol da justiça. Aí tem a referência de Malaquias, capítulo de número 4, versículo de número 2, que diz: mas para vós que tendes o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. Então, essa é a parte A do versículo de número 2 do capítulo de número 4 de Malaquias. Entre ambos os livros, há outras profecias carregadas de significados tanto para Israel como para os gentios. Jesus é o tema das duas principais alianças da história sagrada, a de Abraão e a de Davi. Aí tem as referências aqui, Gênesis capítulo de número 12, no versículo de número 1 ao versículo de número 3, que diz: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, Jesus é o tema das duas principais alianças da história sagrada, a de Abraão e a de Davi. Quando diz que em ti serão benditas todas as famílias da terra, está falando daquele que viria, ou seja, está falando de Cristo, está falando de Jesus. Somente em Jesus são benditas todas as famílias da terra. Não é em Abraão, daquele que viria da linhagem de Abraão, da linhagem de Davi, aquele que viria futuramente. Somente nele, em Jesus, serão benditas todas as famílias da terra. Aí nós temos aqui outra referência, segundo livro de Samuel, no capítulo de número 7, no versículo de número 16, diz: porém, a
tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Ou seja, promessas essas, alianças essas que falavam a respeito de Cristo, que estava apontando para Cristo futuramente que viria. Aí nós temos aqui uma outra referência, Mateus capítulo de número 1, seu versículo também de número 1, que vai dizer: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ou seja, a genealogia de Jesus Cristo tem os nomes de Davi e os nomes de Abraão, porque Jesus veio desta linhagem. Jesus, ele recebeu essas palavras, mesmo sendo elas antes dele vir, mas essas palavras foram ditas a seu respeito. Essas promessas foram feitas porque Deus sabia que iria enviar o seu filho. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele estabeleceu e firmou o reino de Davi, porque da linhagem de Abraão, da linhagem de Davi, viria o Messias. E Davi e Abraão aparecem na genealogia do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Esse foi o subtópico de número 2. Subtópico de número 3. Encarnado no Novo Testamento. O Filho de Deus tornou-se de fato carne. João capítulo de número 1, versículo de número 14. Diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, o Filho de Deus tornou-se de fato carne. Ele tornou carne. Ele se fez homem. Ele se fez carne e habitou entre nós. Sendo divino, sendo o unigênito de Deus, ele não precisava fazer isso, porque ele estava no céu, juntamente com o Pai. Ele tinha ali a sua glória, ele tinha ali as coisas maravilhosas que o céu tem para oferecer, mas ele olhou para a humanidade que precisava de alguém, precisava de uma solução, precisava de um Salvador. E ele se fez carne, se tornou carne de fato e habitou entre nós. Por causa de nós pecadores, ele se fez carne para nos dar a salvação, para nos garantir a vida eterna. E provou para nós que é possível viver como homem, ser 100% homem e não pecar, não viver na prática do pecado. Por quê? Porque ele venceu o pecado para nos deixar o exemplo, que é possível também nós buscarmos a presença de Deus diariamente para não vivermos no pecado, não viver na prática do pecado. Temos a natureza pecaminosa, somos falhos, somos limitados, diferente de Cristo, mas quando buscamos a presença, a graça do Senhor, entendemos que é possível viver em santidade, porque aquele que habita em nós, na pessoa do Espírito Santo, ele nos ajuda a vencer as tentações deste mundo. Sua humanidade voltou a repetir, não era ilusória, é real. Embora concebido sobrenaturalmente, o seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. Aí nós temos a referência aqui de Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 1 ao versículo de número 7. Então, embora ele tenha sido concebido sobrenaturalmente, por quê? Porque ele foi concebido de uma maneira diferente da nossa. Nós
sabemos que para nós sermos gerados no ventre da nossa mãe, precisou de uma intimidade entre um homem e uma mulher. Precisou de uma relação sexual entre um homem e uma mulher. Para nós nascermos, para nós um dia ter sido gerado dentro de um ventre de uma mulher. Agora Jesus, ele foi concebido sobrenaturalmente. Por quê? Porque Maria era uma mulher virgem, não tinha conhecido homem nenhum. E ela foi agraciada, privilegiada por Deus para ser uma mulher que iria dar à luz como deu a luz ao Salvador da humanidade, mesmo sem ter tido contato com o homem, mesmo sem ter tido intimidade com homem algum, sendo virgem. O Espírito Santo gerou dentro de Maria. Ela concebeu de maneira sobrenatural. O seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. Jesus, ele foi gerado de uma maneira sobrenatural, concebido no ventre de Maria de uma maneira sobrenatural, mas ele nasceu como nós também um dia nascemos. Ele saiu do ventre de uma mulher, de uma barriga de uma mulher, aonde ele passou um período dentro do ventre da sua mãe, chamada Maria, e ele veio a este mundo, assim como nós um dia viemos. A diferença de Cristo para a nossa é que nós viemos através de uma intimidade, uma relação entre um homem e uma mulher. Jesus foi concebido de maneira sobrenatural, mas o seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. Sentiu nossas dores e incômodos, teve fome e sede. No jardim da agonia experimentou profunda tristeza. A nossa semelhança, a humanidade de Jesus era completa. Ele tinha corpo, alma e espírito. Então, Jesus, ele tinha a nossa semelhança. A humanidade de Jesus era completa. Ele tinha corpo, alma e espírito, assim como qualquer ser humano tem. Concluindo, afirmamos que a humanidade de Jesus era perfeita, em nada diferia da nossa, exceto quanto ao pecado. Então, a humanidade de Jesus era perfeita, em nada diferia da nossa. Ele era como nós, só que tinha uma coisa que diferenciava Jesus de nós. O que era? Ele não tinha pecado, ele não pecou, ele não tinha a natureza pecaminosa. Ele era diferente de nós nesse aspecto, exceto quanto ao pecado. Ele não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao experimental. Ou seja, ele não tinha a natureza pecaminosa, o pecado original. Todos nós nascemos com a natureza pecaminosa. Após a queda do homem, todo ser humano nasce com a natureza pecaminosa. Ele não tinha o pecado original, nem o pecado experimental. Ele era 100% perfeito, 100% santo, não pecou. Nunca se viu nele pecado. Jesus nasceu na plenitude dos tempos, subtópico de número 4. Ao escrever aos Gálatas, afirmou Paulo que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gálatas capítulo
de número 4, versículo de número 4 e versículo de número 5. Diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, ele, nascido de mulher, nascido sob a lei, ou seja, debaixo da lei, ele veio para cumprir a lei, ele não veio para anular a lei, sendo que nós sabemos que as leis a qual ele tinha que cumprir, ele cumpriu, sendo que teve leis que foram cumpridas em Cristo, no próprio Senhor. Então, ele não veio para anular a lei. Ele nasceu de mulher, nasceu sob a lei, ou seja, debaixo da lei. Ele estava sujeito às leis, às autoridades também. Então, nós entendemos que ele veio para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Por quê? Porque dependendo da maneira como a pessoa está vivendo debaixo da lei, ela está se inclinando para o pecado. Mas nós sabemos que devemos cumprir a lei, mas de acordo com a vontade de Deus para cada um de nós. Em sua presciência, Deus levantou 3 significativos povos e culturas, a fim de preparar o mundo para recepcionar o seu Filho e para cooperar na divulgação universal do Evangelho. Israel, através das sinagogas espalhadas por todas as nações. Grécia, por intermédio de seu idioma e filosofia. O exame natural das coisas pela luz natural da razão. E finalmente Roma, por meio de suas leis, governo e estradas de excelente qualidade. Então, em sua presciência, Deus levantou 3 significativos povos e culturas a fim de preparar o mundo para recepcionar o seu Filho e para cooperar na divulgação universal do Evangelho. Israel, através das sinagogas espalhadas por todas as nações. Grécia, por intermédio de seu idioma e filosofia, o exame natural das coisas pela luz natural da razão. 2. E a terceira, e finalmente Roma, por meio de suas leis, governos e estradas de excelente qualidade. Subtópico de número 5. Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. O Filho de Deus, que segundo a carne é também filho de Davi e de Abraão, nasceu em Israel sob a lei de Moisés e a de Roma, tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto dos homens, iniciou seu ministério aos 30 anos de idade. Então, tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto dos homens, iniciou o seu ministério aos 30 anos de idade. Ele, conforme veremos no próximo tópico, o Senhor Jesus foi em todas as coisas o mais perfeito dos homens. Então, não se tem comparação quando se diz respeito à humanidade de Cristo e a nossa no sentido de perfeição. Temos a comparação por ele
ter feito de si como Deus, como um ser divino para habitar entre nós, se fez carne, se fez homem, 100% homem, 100% Deus. Podemos comparar a humanidade em questão de se fazer humano para habitar entre nós. Mas quando falamos de perfeição, de santidade, ele se destaca por ser diferente em tudo, em todos os aspectos que estão em todas as coisas, o mais perfeito dos homens, Jesus Cristo. Síntese do tópico de número 2 diz: Jesus estava no seio do Pai, sua vinda ao mundo foi profetizada no Antigo Testamento e cumprida no Novo. Tópico de número 3: Jesus, o homem perfeito. Afinal, o Senhor Jesus era ou não um ser humano semelhante a nós? Sim, era semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao experimental. Então aqui está mais uma resposta a respeito da perfeição de Cristo. Era semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito quer ao pecado original, ou seja, a natureza pecaminosa que já vem conosco, quer ao experimental. Tem pessoas que já nascem, elas já têm o pecado original, por ter a natureza pecaminosa, mas elas não experimentam o pecado. Por quê? Porque não vive na prática do pecado, não vive praticando o pecado. Ela não deixa de ter o pecado original, mas ela também não experimenta o pecado, não tem um pecado experimental, não vive praticando, não vive pecando. Jesus não tinha nem o original, nem o experimental, e nem teve. Por quê? Porque ele nasceu perfeito, permaneceu perfeito e é perfeito até hoje e continuará sendo perfeito eternamente. Ele era santo, permaneceu santo e continua sendo santo. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e será eternamente. Tópico de número 3, nós vamos estudar Jesus, o homem perfeito. Aí nós temos aqui 3 subtópicos. Subtópico de número 1, a humanidade de Jesus. 2, Jesus, o último Adão. E 3, a perfeição espiritual e moral de Jesus. Subtópico de número 1, a humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus Cristo não era aparente, era tão real quanto a nossa. Em momento algum ele usou a sua divindade para suprir suas carências humanas. Não transformou pedras em pães, nem fez brotar água da rocha para aliviar a sua fome e sede. Então, a humanidade de Jesus Cristo não era aparente, era tão real quanto a nossa. Em momento algum ele usou a sua divindade para suprir suas carências humanas. Não transformou pedras em pães, nem fez água da rocha para aliviar a sua fome e sede. Ou seja, poder para fazer ele tinha, mas não fez. Ele tinha essa autoridade, ele tinha essa capacidade para fazer, mas não fez. Por quê? Porque ele viveu como um homem. Ele mostrou para nós que é possível suportar tudo que nós passamos na face desta terra como um homem, sentindo na pele como um homem. Seria muito fácil nos momentos difíceis, no momento de fome, no momento que ele sentisse sede, ele fizesse as pedras se tornarem pães ou sair água da rocha para aliviar a sua sede. Mas não, ele mostrou para nós que ele iria passar por momentos difíceis como um homem, sofrendo como um homem e permanecendo fiel, não cedendo às tentações,
não fazendo aquilo que ele poderia fazer, mas não fez, para deixar um grande legado e exemplo para nós, que é possível passarmos por momentos difíceis e suportarmos cada situação, permanecendo fiéis a Deus, na posição a qual o Senhor tem nos chamado. Todo milagre que ele realizou foi em favor dos que o procuravam. Ou seja, ele não operou milagre para satisfazer as suas vontades, seus desejos, para matar a sua fome, a sua sede, mas ele realizou em favor dos que o procuravam. As pessoas estavam necessitadas, ele operava milagre em favor daquelas pessoas. Por causa da fé daquelas pessoas, Jesus operou maravilhas, operou milagres em favor do próximo, em favor das pessoas, em favor daqueles que buscavam socorro, daqueles que acreditavam que ele podia fazer um milagre, que tinham fé que ele também era o unigênito Filho de Deus, que ele era Deus, que ele era poderoso para fazer um milagre na vida daqueles que o buscavam, que o procuravam, para que ele viesse resolver a sua questão, a sua situação, operando um milagre com uma intervenção divina. O Senhor Jesus era um homem de dores e experimentado nos sofrimentos humanos, nosso perfeito sumo sacerdote. Então o Senhor Jesus era um homem de dores e experimentado nos sofrimentos humanos. Ele era um homem de dores, ele passou por momentos difíceis, ele sentiu dores, ele sentiu tristezas, angústias, assim como todo ser humano sente. Experimentado nos sofrimentos humanos, ele foi experimentado nos sofrimentos humanos. Ele sentiu na pele aquilo que nós sentimos, aquilo que o ser humano passa, ele também passou. Nosso perfeito sumo sacerdote. Ele é o perfeito sumo sacerdote. Jesus Cristo é o nosso perfeito sumo sacerdote. Subtópico de número 2. Jesus, o último Adão. O primeiro Adão fracassou no Éden. O último Adão triunfou no deserto e no Calvário. Olha que maravilha. O primeiro Adão, que foi um ser humano como nós, falho, limitado, que veio a pecar, que não tinha a natureza pecaminosa, mas cedeu à tentação e pecou, caiu, e por causa da queda deste, ele fracassou. E toda a humanidade hoje nasce com a natureza pecaminosa. Mas o último Adão triunfou no deserto. Ele venceu a tentação no deserto, ele triunfou. E no Calvário também ele venceu. Então, o último Adão triunfou no deserto e no Calvário. Esse é Jesus, o segundo Adão, o último Adão. Embora divino, Jesus não era menos humano que Adão. Na plenitude de sua humanidade, venceu todas as tentações por nós, para que nele fôssemos vivificados. Então ele venceu por nós, ele venceu pela humanidade, mesmo sem merecer, mesmo sendo ingratos, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo infiéis, ele venceu por nós. E hoje, aqueles que se arrependem, aqueles que confessam os seus pecados e deixam, eles são vivificados em Cristo. Eles são novas criaturas em Cristo Jesus. Por quê? Porque ele venceu todas as tentações por nós, para que nele fôssemos vivificados. Quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, concluímos que a humanidade não foi um fracasso, porque apenas neles somos plenamente redimidos. Então, quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, então temos que olhar para Jesus. Quando olhamos para Ele, concluímos que a humanidade não foi um fracasso,
porque apenas nele somos plenamente redimidos. Em Jesus somos redimidos. Em Jesus somos justificados. Em Jesus temos a salvação, a vida eterna, a esperança do arrebatamento. Aquele que está em Cristo, nova criatura